Oi, gente, meu nome é Marielle e esse é o primeiro episódio do podcast Manual Vida Saudável. O objetivo desse podcast é ensinar a todo mundo alguns temas da endocrinologia que são muito frequentes, que muita gente tem dúvida, principalmente em relação à obesidade, diabetes, tireoide. Sempre vai ter um convidado aqui comigo para a gente poder discutir temas que são relevantes e também saber a opinião de outro profissional, mas a linguagem vai ser super tranquila, prometo que a gente não vai falar nenhum termo técnico que vocês não consigam entender. E eu tô super feliz que hoje eu trouxe um especialista numa área que faz todo sentido para mim. Eu encontro muito no consultório pacientes que precisam dessa outra especialidade também. Hoje eu trouxe aqui um psiquiatra, ele é formado na Universidade Federal de Goiás, está fazendo mestrado em Ciências da Saúde, tem pós-graduação em Filosofia e em Neurociências Comportamentais. E hoje ele vai falar aqui com a gente se ansiedade engorda mesmo. E esse meu convidado é o Sávio. Tudo bem, Sávio? Marielle, obrigado pelo convite. É uma honra, né, fazer parte do primeiro episódio de um podcast que tem uma proposta na qual eu acredito muito, que é levar conhecimentos em saúde de forma muito acessível. Talvez essa seja as iniciativas que mais causam impacto de fato na sociedade, né? A gente fica ali discutindo termos técnicos entre nós mesmos, na academia, enfim, na faculdade, mas o que de fato a gente precisa fazer é levar essa informação para o povo, né? Para quem importa, né? Para quem importa. Então, muito legal, estou muito honrado de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E eu tô super feliz que você veio. Tem paciente meu que fala assim, doutora, você devia ser psiquiatra, porque, assim, é muito... Casa muito uma coisa com a outra. Eu vejo que para tratar obesidade, eu não posso só perguntar sobre o que a pessoa tá comendo, que exercício que ela tá fazendo, porque vai muito além disso. Muito além. As áreas que lidam com comportamento, como a endocrinologia lida, né, elas têm uma intersecção muito grande com a psiquiatria. E a psiquiatria também tem uma intersecção muito grande com essas áreas, né? A gente vai falar um pouco sobre isso ao longo do programa, mas se você for uma endocrinologista que só pergunta o básico e é muito objetivo, você não vai entender seu paciente, né? Porque a obesidade é uma foto dele hoje. E o que está por trás disso? O que fez chegar naquele peso, isso, né? As consultas geralmente demoram muito tempo. Eu sei que consulta com psiquiatra também é bem longa. E com endócrino eu vejo também que cada vez mais minhas consultas estão ficando mais longas, porque a gente quer saber detalhes que vão fazer a diferença na abordagem, no tratamento, no diagnóstico. E qual, assim, transtorno psiquiátrico você percebe na sua prática que está mais relacionada com o ganho de peso, com a obesidade em si? Olha, na minha prática, eu vejo que são os transtornos de humor e os transtornos ansiosos, sabe? Que levam a comportamentos compulsivos, às vezes levam a aumento de apetite, levam a uma menor percepção de si próprios. Então, às vezes, tem paciente que fala assim, eu engordei em 2 anos e nem percebi. Sabe? Eu tenho uma paciente que eu atendi ela, inclusive, essa semana. Ela falou pra mim, sabe? Eu era bitolada com peso. A única coisa que eu não queria na minha vida era me tornar obesa. E ela hoje é obesa, ela fala, eu nem percebi quando eu me tornei, entende? Então, às vezes, essa baixa percepção de si leva a isso. Agora, na literatura, os transtornos mais apontados com relação com a obesidade são os transtornos de humor, especificamente o transtorno bipolar, e os transtornos de compulsão alimentar, né? Que é um dos transtornos alimentares. É o transtorno alimentar que está mais relacionado à obesidade, é o mais frequente também, né? Transtorno de humor, o bipolar é mais do que a depressão? Se a gente pegar estatisticamente, existem muito mais pacientes com depressão unipolar, que a gente chama, né, que é a depressão mesmo, do que bipolar. Mas se a gente olha para o grupo de bipolar, eles têm mais chance de serem obesos. Entendi. Então, por isso que a gente vê mais só a depressão, mas porque é mais comum mesmo. Nesse sentido, assim, em números absolutos, depressão está mais relacionado, mas na proporcionalidade, o bipolar está mais. Bipolar mais. E ansiedade? Ansiedade também, a gente tem vários transtornos ansiosos, né? A gente sabe que a ansiedade, ela modifica muita coisa ali, que tem a ver com o apetite, que tem a ver até com a absorção de nutrientes, etc. Então, o que eu mais recebo no meu consultório são pessoas ansiosas
que às vezes já passaram por avaliações de endócrinos, nutricionistas, até nutrólogos, e aí esses profissionais muitas vezes falaram, olha, o seu problema é ansiedade, vai no psiquiatra. Então eu já recebo esses pacientes que o primeiro incômodo deles foi com o peso em primeiro lugar. Isso, e aí eles entendem a partir dali que talvez eles sejam ansiosos e que a ansiedade pode estar prejudicando, aí eles vêm até mim. Isso, eu percebo muito isso. Às vezes é igualzinho que você falou. Tem um paciente que tá ganhando peso progressivamente e você vai avaliar na história, por isso que é importante conversar por mais tempo. Você percebe que é o dia que tem uma prova para estudar, que aí ela come mais, principalmente doce. Aumenta, né, o paladar para comidas mais palatáveis. Doce, coisas gordurosas. E aí a pessoa vai ganhando peso sem perceber. Mas quando chega, ganhei 5, 10 quilos, aí percebe. para pensar, e às vezes vai lá no endócrino e a gente vê que o gatilho inicial foi a ansiedade. Isso, e a vida estressante também, né? Por exemplo, você falou assim, numa prova estressa mais, deixa mais ansioso, faz comer mais. Mas aí a gente tem uma prova encavalada da outra, né? Exato. Aí tem uma prova hoje, amanhã tem outra coisa que nos deixa ansiosos e você vai vivendo uma vida, assim, repleta desse ciclo de estresse, ansiedade. De estresse, isso. E às vezes a gente não percebe mesmo, porque se você avalia, assim, se você tem uma autopercepção, você vai perceber, você tá estressado, você vai querer comer doce ou gordura, como você falou. É isso. Você não vai querer comer um alface. Salada não entra nessa. Não entra. Não entra, coitada. Tadinha da salada. Tadinha. É tão gostosa no tempo calor, né? Mas assim... Quando a gente tá estressado, é o bombom, é o açaí, é o chocolate. Exatamente. Um sanduíche, uma batata frita. Exato. É isso que dá aquela sensação de bem-estar. Né? Bem-estar. E tem todo um sentido para isso, né? O bem-estar que esses alimentos causam. Sim. Né? São alimentos que, primeiro, muitas vezes são alimentos fáceis de se obter, nada muito elaborado, né? Se você tiver que fazer um alimento, assim, uma torta, por exemplo, isso já seria uma barreira, Sim. né? Um brigadeiro é facinho de fazer, às vezes você faz. Não, o chocolate tá pronto. iFood tá a um clique de distância hoje, né? Exato. E esses alimentos, eles liberam uma carga de dopamina no cérebro relativamente maior do que alimentos saudáveis. Na verdade, o alimento saudável, ele também libera dopamina, mas não é uma dopamina imediata. Geralmente, a dopamina é posterior ao alimento, entende? Exato. Eu já percebi isso. Quando eu como muito pesado, assim, na hora é bom, mas depois dá aquele, né, nossa, depois você fica muito mal, cheia, mal, inchada. Você fica lentificado, preguiçoso, né? A comida saudável não. Não. Você se sente bem depois. Isso. Mas quando a gente tá estressado e ansioso, a gente quer prazer imediato. Você quer resolver o problema naquele momento. Você quer alívio rápido. Exato. Entende? Então tem sentido isso, né? As pessoas buscarem esses tipos de alimento. E uma das coisas que ajuda muito nos tratamentos de peso é você aumentar a consciência da pessoa mesmo sobre esse processo. Com certeza. Né? Porque muitas vezes é um processo que ela não percebe. É silencioso, né? Total. Eu fiz um dia umas perguntas assim para quem me segue. Quando você chega cansado e tal, eu falo assim, gente, eu mereço comer um chocolate, um brigadeiro. Mas se isso for todo dia, que todo dia a gente trabalha muito e chega cansado, a conta não vai fechar. Não né? pode ser uma regra, né? Tem que ser exceção mesmo. E o limite é bem tênue, né, Marielle? Assim, porque hoje eu cheguei feliz, eu mereço um alimento gostoso. Isso, as duas Amanhã coisas. eu chego triste, eu mereço um alimento gostoso. Eu tô estressado, eu mereço um alimento gostoso. Se eu me permito frequentemente, isso vai dar problema. Com certeza. Né? Nesse dia eu perguntei para as pessoas se elas tinham outras coisas, tipo assim, eu mereço um banho demorado. A gente tem que dar, assim, ideias também, porque se ficar só na comida, a conta vai chegar. Sim. Eu falo com os meus pacientes que tem 3 coisas que são muito fáceis de dar prazer, muito imediatas e que costumam dar muito problema. Comida, compras, né? Porque quando você compra, você fica feliz. E nos homens, a pornografia também é algo que dá esse prazer imediato e é de fácil acesso. Mas as 3 coisas são muito prejudiciais. O que a gente precisa é tentar trocar essas 3 áreas por áreas um pouco mais saudáveis, menos prejudiciais, até benéficas, e que geram também recompensa. Bem-estar. Geram bem-estar, né?
Só que a pessoa tem que lembrar que isso existe. Isso. Porque o mais, igual você falou, o mais fácil é clicar no iFood, pegar o chocolate que tá na geladeira. Se ela não tiver consciência de que isso não pode ser, né, frequente, não vai adiantar. Como você falou, vamos criar alternativas, né? E aí você tem que entender seu paciente. Você falar, olha, você gosta de banho? Ah, gosto. Por que você não toma um banho quente, você não bota uma vela, escuta uma música que você gosta? Hidrata seu cabelo. Provavelmente, se ele fizer isso, né, ele não vai querer comer depois. Não vai. Né? Dá uma desligada, né, nessa vontade toda. Dá total. Né? Então, a gente tem que tentar entender a pessoa mesmo para criar essas alternativas. Sim. Né? E uma coisa que eu vejo muito outros colegas fazendo é quando vê um perfil ansioso de uma pessoa que está acima do peso, fala que se tratar a ansiedade, vai também tratar a obesidade. O que você acha? É perigoso, né, você fazer essa associação assim, porque você pode gerar frustração no paciente, né? O paciente, as duas coisas estão relacionadas? Estão em muitos sentidos. Sim. Mas a gente sabe que não é só a ansiedade que leva à obesidade, né? Então, o que a gente cria com essa associação no paciente é a ideia de que, eu tô aqui no psiquiatra para tratar minha ansiedade e o psiquiatra vai ter que resolver meu problema de obesidade. E aí ele percebe, mas eu tô menos ansioso, mas eu continuo, por exemplo, me alimentando mal. Tá, mas você não se organizou talvez para ter esse objetivo. Uma reeducação alimentar, né? A partir de um estado menos ansioso, a gente tem muito mais condição de ter consciência do que a gente come. Concordo 100%. Né? Mas a partir disso, o emagrecimento não é obrigatório, assim, depende do paciente e de outras coisas. Não vem, como um bônus, né, do tratamento da ansiedade. Não vem como um bônus. Eu vejo isso. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu já tô tomando remédio para ansiedade e não perdi peso. Só que a partir do momento que a obesidade se instala, todo o corpo muda também, o metabolismo muda, a sensação de fome e apetite muda. Então, às vezes, ela comia um prato de, 300 gramas de almoço, e hoje em dia ela come 500 gramas sem perceber que ela aumentou, e aí a ansiedade está controlada, mas ela não diminuiu o prato. Então não é uma coisa automática, não tratei a ansiedade e eu vou perder peso. Até porque o que eu vejo até com relação a outros comportamentos que não só os alimentares, os pacientes chegam, eu começo a usar medicação para ansiedade, ele se sente menos ansioso. Mas, por exemplo, o paciente está estressado no trabalho, vai até mim e fala, eu estou ansioso por causa do trabalho. Mas quando ele fica menos ansioso, ele começa a trabalhar mais. O que adianta? Não foi bom essa estratégia. Você tá dando soco na parede, eu tô te dando um analgésico e você continua dando soco, sabe? Então, o paciente quer emagrecer, mas continua dormindo muito tarde, continua dormindo muito pouco. Sim. Né? Não se programa, por exemplo, para levar comida para os lugares, Exato. Come o que tem quando tá morrendo de fome. Sim. Isso não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que entender mesmo. Sim. Tem que tratar a ansiedade para perder peso? Tem, Sim. Com certeza. Mas não exclui o fato de também, às vezes, procurar um endócrino para tratar de outras formas, né? Eu acho que é um casamento. E é o que a gente bate na tecla de multidisciplinaridade. Tem que Com ser. certeza. Né? Não tem como você sozinho resolver ou eu sozinho resolver. A gente resolve muito pouco sozinho. Né? Então, o casamento das especialidades, o olhar o paciente assim mais de forma integral mesmo, é importantíssimo. Né? Só que eu vejo que muitos querem que a gente resolva tudo. Então, às vezes, como eu converso muito, percebo a ansiedade e tal, aí... mas então me passa um remédio para ansiedade? É muito difícil convencer que não, você precisa de outro médico para isso. Não sei se você vê isso também. Vejo muito pacientes que às vezes iniciaram um tratamento com outros médicos. Assim, quando é ansiedade leve, né, o médico está totalmente habilitado para iniciar um tratamento. Mas se o caso for um pouquinho mais complexo, ele, né, tem que ir para um especialista. Se o caso é leve, assim, alguma coisa que eu sei tratar tranquilo, beleza, eu posso iniciar. Mas, começou a complicar, eu tenho que ter a avaliação do endócrino. Não tem condição. E, né? Por exemplo, até a ansiedade. Eu comecei com um remédio que eu sei que vai melhorar e a ansiedade é leve, mas não deu certo, não melhorou a ansiedade, ou teve alguma coisa, vai para o especialista, é muito melhor. Total. Muito melhor. Total.
Porque eu sou bem assim, acho que você também, pelo que eu conheço, a gente é cauteloso com relação a isso, porque uma das coisas que o profissional de saúde não pode ter é essa questão da onipotência, assim, Com onipresença, certeza. de querer resolver todos os problemas do Sim. paciente. A gente tem que entender nosso papel também, né? Tem que ter humildade, saber É. que assim, até esse ponto eu sei. Sim, Passou disso, aí eu sim. preciso de alguém para me ajudar. Isso, né? exatamente. E você acha que porque tá um pouco na moda, eu fico com um pouco de medo, mas ao mesmo tempo eu acho importante falar sobre gordofobia. Uhum. Porque pode cair alguém achar que a gente não deve tratar a obesidade. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão de sofrimento muito grande. Sim. Da maioria das pessoas que eu atendo, que já passaram por muito preconceito, que tem medo de até falar sobre isso em casa, tem preconceito das pessoas na família. E aí eu acho difícil abordar esse assunto, falar que a pessoa precisa tratar, mas ao mesmo tempo ser empática, não ter preconceito. Sim. Você percebe que seus pacientes também têm um pouco de medo disso? Sim, total. É um campo muito delicado, né? É muito difícil mesmo, nós enquanto médicos ou enquanto sociedade, porque o que a gente quer quando a gente combate a gordofobia? Que as pessoas, independente do peso, independente do shape, né, vamos dizer assim, elas se sintam bem consigo mesmas. Agora, isso significa que a condição delas não pode causar males à saúde ou riscos futuros? Não significa. Sim. Né? Uhum. Então, é um caminho que as duas propostas são aliadas, não é uma ou outra. Também né? acho. Porque fica assim, eu não posso... A gordofobia é horrível, qualquer tipo de preconceito, óbvio, mas eu tenho que pensar na saúde do paciente. Sim. Se o paciente está obeso, não se locomove muito, né, tá com exames hormonais alterados, cardiológicos, esse paciente está em risco. É um papel do médico tentar melhorar a saúde do paciente. Né? Só que tem formas e formas de falar. Sim, aí é uma outra história. Eu acho que esse ponto é o que mais pega, assim, porque principalmente médicos mais antigos, ou até novos também, que não tem muita sensibilidade, tato na hora de falar, acaba, às vezes, afastando mais ainda a pessoa do tratamento. Porque é o seguinte, provavelmente essa pessoa, inclusive, tá indo ao médico porque ela se incomoda de alguma forma com aquela condição, né? Só que, olha o tanto que é diferente. Se eu já chego com uma postura rígida, atacando, acusando, ameaçando, se você não emagrecer, você vai morrer. E essa frase detestável na medicina, né? O que o paciente vai fazer? Ele vai se defender. Então, ele vai para um lugar de, não vou fazer nada. Não quero nem ouvir, né? Não quero ouvir, tô feliz do jeito que eu tô. Sim. Enfim, vou ficar na minha vida aqui. Ninguém quer ir no consultório para levar bronca. Com certeza. Ninguém quer ir no consultório para levar esporro, né? Ou ser humilhado. Ninguém tá indo por causa disso. Né? Então, vale muito o tato e a empatia do profissional de saúde para lidar com isso. E muitas vezes, olha que interessante, você deve perceber isso. Quando você vai com calma, o paciente ele vai desarmando. Vai desarmando, ele vai confessando, realmente, doutor, eu gostaria de emagrecer um pouquinho, sabe? Não é que eu quero ficar preocupada demais com alimentação, não é isso, mas eu quero emagrecer um pouquinho, eu sei que eu preciso. Concordo. Né? A gente tem que, assim, não é um objetivo fazer com que todo mundo seja magro. Sim, não é. Isso eu deixo muito claro, principalmente para pessoas que têm transtorno de compulsão alimentar, têm transtornos alimentares, né, bulimia. Não é o objetivo fazer com que você pese o peso ideal para sua altura, um IMC normal. Mas qualquer porcentagem de 10 a 15% de uma perda de peso já está melhorando a saúde. Todos os índices de chance de ter diabetes, pressão alta, doença cardiovascular, melhora o sono, melhora a disposição. Então, não é que a gente quer que todo mundo fique magro. Sim. Isso é uma coisa super... E assim, a pessoa tem que se sentir bem com o seu corpo. Sim. Né? A gente gostaria que todo mundo se sentisse bem com o corpo que tem, e cada um tem um corpo muito diferente do outro. Com certeza. Então, o que a gente faz não é uma luta por padronização da magreza. Não é isso, de forma alguma. Né? A gente está indo contra a maré da indústria cinematográfica, da moda, etc. Mas a gente também não quer que pessoas não estejam saudáveis e também não estejam aí para isso, né? Isso. Então, eu acho que teve recentemente até não sei se era influenciadora, que falava que não
não se importava com o peso e aí não queria tratar e que estava tudo bem para ela, que ela se sentia bem, e ela comia realmente quantidades muito grandes. E aí eu sei que ela teve um infarto, né? Então a gente sabe que não é assim também. Você tem uma predisposição genética para ter um peso maior, isso aí é comprovado, né? Às vezes você vai fazer a mesma dieta que o colega do lado e não vai conseguir perder o peso que ele perdeu. Que raiva que dá isso. Que raiva que dá. Ainda mais mulher e homem, né? Mulher e homem é pior ainda. Mas mesmo assim, a gente tem que orientar, principalmente em relação aos tipos de comida, né? Muito ultraprocessado, industrializado, muito açúcar. Então, só de mudar a composição da dieta, mesmo que não tenha perda de peso, já vai melhorar a saúde como um todo. Sim, e às vezes a estética, de fato, é a última coisa, né? Sim. É o último pilar, assim. Não que a estética não seja importante, né? Existe também um movimento meio que de demonização da estética, não acho que isso tem muito sentido, mas o bem-estar mesmo do próprio paciente, ele vai sentir isso na pele e vai ser um investimento para o futuro dele, né? Absoluta certeza. Né? Eu tenho paciente que às vezes o corredor para chegar na minha sala lá na clínica é bem longo. E aí às vezes a primeira vez que vai, chega assim se arrastando, esbaforido só de andar um corredor sem rampa, nada. E aí depois que vai perdendo peso, mesmo que não seja uma quantidade gigantesca, e já fala, nossa, eu consegui chegar aqui muito melhor, já tô conseguindo subir a escada sem cansar. E é isso que a gente quer. Isso permite um mundo de possibilidades para ele, né? Um mundo de possibilidades, produtividade em tudo, Sim. né? Brincar com o filho e tal. Brincar com o filho, conseguir ir para os lugares sozinho, né? Eu vejo, às vezes, os pacientes com peso a mais, eles têm medo de ir para os lugares sozinhos, porque se eles caem, eles às vezes não conseguem levantar sozinhos, né? Principalmente quando vão ficando mais velhos. Sim. Né? Nossa, às vezes todo mundo tá indo fazer um passeio que precisa andar um pouco e eles não vão, sabe? Então, com certeza. Muita preocupação com cadeira também. Também. Eu até quando eu fui reformar o consultório, eu peguei cadeira sem braço. Porque se a pessoa, né, não cabe na cadeira, pensa o constrangimento que isso gera, né? Eu acho que isso gera um sofrimento muito grande, né? Em qualquer pessoa. Que é o que a gente não quer, né? Essa aí é uma luta válida pela acessibilidade. Sim. Então, isso é válido. Agora, o que a gente faz aqui, você faz muito bem, é lutar pela melhor saúde possível daquele paciente. Né? E às vezes a melhor saúde dele é que ele esteja com 120 quilos. Sim. Só que ano passado ele estava com 130. Sim. Então, uma perda significativa. A gente tem que lutar por isso, para não deixar de tratar por medo de estar sendo preconceituoso, né? Acho que são coisas totalmente diferentes. Sim. Acho que a gente, como profissional de saúde, a gente tem que entender, apontar os problemas, né? Na minha área também, eu tenho que apontar alguns problemas, assim, ou erros alimentares que eu percebo, assim, ou erros de comportamento que eu percebo. O paciente está trabalhando muito. É claro, eu tenho consciência que nem sempre a gente tem condição de ajeitar a rotina, trabalha menos. Eu sei disso, né? A gente não é alheio à realidade do mundo. Mas, poxa, eu tenho que apontar que aquilo é um problema. Entende? Pô, você não dorme bem? Olha só. Você tá dormindo tarde? Às vezes a pessoa acha, eu tô dormindo tarde, eu só vou acordar com sono. É só isso que vai acontecer. Não é. Não. Tem um monte de outras coisas por trás, né? Total. Então, o nosso papel é levar consciência. Então, é por isso que a gente tem que fazer nosso papel e apontar. Só que não dá pra fazer pela pessoa, né? Não você vai orientar e aí a outra parte é difícil, né? É difícil. E a gente se frustra também, né? Querendo ou não, a gente se frustra eu fico chateada. Eu fico quando... É porque a gente acaba... Eu falo muito para público médico mesmo, né? Assim, alunos, assim. Eu falo que a gente tem que sempre ter esse processo. Assim, a gente se frustra com o resultado não ser aquele que a gente esperava. E às vezes a gente vai se contestar também, né? E aí acaba que isso não é legal muitas vezes, porque, poxa, é uma série de fatores que levam aquele resultado talvez a não acontecer. Não foi uma falta minha ou uma falta dele, sua. E também não foi uma falta do paciente, Sim, às concordo. vezes, né? Por isso que a gente tem que entender. Tem coisas que a gente não controla, né? Nem a gente, muito menos o paciente. Total. E você acha... Você acha não, mas você conhece, tem remédios psiquiátricos que ajudam no ganho de peso. Sim. Como que a gente faz para contornar isso? Eu tento entender se o ganho de peso é um problema para aquele paciente e eu tento ao máximo evitar essas medicações que ganhem peso. Ao máximo. É claro que nem sempre a gente consegue. Sim. Entende?
porque tem algumas condições que a maior parte das medicações tem ganho de peso, né? Por exemplo, os transtornos psicóticos. Ou a medicação que não ganha peso não teve uma eficácia igual a gente esperava. Então, talvez a gente precise passar uma que ganha. Eu tento ser bem transparente com os pacientes, porque eu acho muito mais fácil eles ouvirem de mim os possíveis efeitos colaterais e o que eu estou esperando do resultado, do que eles verem na internet e pararem por conta própria. Né? E eu costumo dizer que remédio não dá ganho de peso por si só. Ele pode aumentar o apetite. Então, se você tem junto uma consciência, o remédio não vai levar a isso. Nossa, essa fala para mim é a principal, porque os pacientes eles ficam desesperados, porque o remédio é que tá fazendo ganhar peso. E eu sempre tento explicar que o remédio ele aumenta o apetite, por conta disso você come mais, e por comer mais você ganha peso. Mas é muito difícil desse entendimento, porque na maioria das vezes, principalmente como a pessoa tá passando ali por um processo de às vezes depressão, ansiedade, algum outro transtorno de humor, ela não percebe que tá comendo mais. Então eu sempre falo, não, eu sei que você não tá mentindo pra mim. A pessoa diz, você acha que eu tô mentindo? Eu falei, não. Eu não acho que você tá mentindo, mas você não está percebendo. Mas o remédio sim aumentou seu apetite. E aí, essa é uma questão importantíssima mesmo, porque às vezes hoje, com a disseminação do conhecimento, tem alguns remédios assim, que o paciente já chega dizendo que não vai usar de forma alguma. E às vezes é a medicação que ele precisa usar. Né? E a gente tem que entender todo um contexto, como você falou mesmo. Assim, às vezes o paciente está em depressão, ele está hipoativo, ele não está conseguindo fazer atividade física, não está saindo de casa, o gasto calórico dele já está naturalmente menor. Com certeza. E por estar mais em casa, mais sem atividades, ele acaba tendo mais possibilidade de comer também. Sim. E às vezes a medicação aumenta o apetite, mas é sempre tentando trazer essa consciência e tentando fazer o melhor tratamento possível, inclusive pensando nos efeitos colaterais. Né? Tem... e aí, se a gente viu que o paciente ganhou peso com a medicação e ela não pode ser trocada, aí vem o tratamento em conjunto da obesidade, né? Uma medicação para reduzir o apetite. E ainda bem que hoje em dia temos algumas opções que podem ser usadas em combinação, em combinação, né? Com segurança. Com né? segurança. O contrário também acontece, né? Você deve saber, assim, paciente que sabe que remédio emagreceu tal pessoa, aí ele chega pedindo o remédio. Né? Eu conheço meu vizinho, minha amiga, minha tia, sei lá, emagreceu usando tal remédio, queria que você me prescrevesse. Tá, mas você não pode usar esse remédio. Você não dá pra você usar, né? Sim. Assim, não é uma possibilidade agora. Inclusive, os remédios hoje em dia que são mais seguros, né? Que podem ser usados em conjunto com a maioria das medicações psiquiátricas, são muito caros, né? Então, Ozempic, Saxenda, esses... Não é todo mundo que consegue pagar. Não. E aí, às vezes, eles querem usar os mais em conta, né? Sibutramina, bupropiona. E muitas vezes não dá. Não dá. É isso que eu vejo. Assim, difícil pra muitas caramba. Vezes não dá. E, inclusive, além de não ser um tratamento, é contraindicado em alguns casos, né? Então... Eu sinto dificuldade nisso também, porque às vezes a pessoa tá mais preocupada com perder peso do que com tratar, por exemplo, a depressão. Mas eu sempre tento deixar muito claro que, assim, não adianta você estar magro e não tá bem mentalmente. Não, as outras coisas na vida não vão andar. Não vão. E cedo ou tarde, essa pessoa vai perceber isso, né? Mas a gente gostaria que fosse o mais cedo possível. Infelizmente, isso também é muito disseminado. Eu vejo muito, assim, na rede social, no Twitter, etc., as pessoas, depressiva mais magra. Então, como Nossa, se fosse, meu Deus, né, que uma absurdo. coisa assim, não, pelo menos estou magra e isso já compensa o resto todo. É uma pressão, né? E é um gatilho para transtornos alimentares, Sim, né? total. Eu tenho pacientes que tiveram essa restrição calórica muito grande, dietas muito restritivas, principalmente família, né? Às vezes mãe ou a pessoa de, tipo, amigos e tal, falando que precisava perder peso, que estava ruim assim, e aí a pessoa fez toda a dieta, perdeu muito peso, perdeu 20 quilos, só que aí desencadeou um transtorno alimentar, uma compulsão alimentar, que a longo prazo é muito mais difícil de ser tratada. Muito mais.
Eu falo que todo mundo deveria fazer terapia simplesmente pelo fato de tentar não passar os mesmos traumas para os filhos, assim, né? Antigamente, a gente tinha na estatística que era muito comum transtorno alimentar em alguns grupos específicos de pacientes, por exemplo, em bailarinas, em atrizes, sabe? Era muito comum, né? Até pelo meio que elas vivem e tal. Mas hoje está muito disseminado. Você deve receber cada vez pacientes mais novos com transtornos, preocupados. Você acha que ela conseguiu essa preocupação sozinha? Não muito foi. Provavelmente a mãe é muito preocupada, Sim. né? A maioria das vezes a filha tem e a mãe é aquelas fitness magra Total. e que tem toda aquela dieta e nossa, bitolada com a vida fitness, completamente ela bitolada. vê às vezes o pai valorizando muito a mãe que tá no Nesse no estilo corpo de vida. assim, né? Então o que ela tá vendo na casa? A mãe não precisa necessariamente falar pra ela algo direto, ela tá vendo na casa alguém que é muito preocupado com peso, muito preocupado com o corpo, com o alimento, e o pai valorizando muito esse tipo de coisa. Então o ambiente tá propício ali total. pra desenvolver um transtorno alimentar. Total. Eu fico com muito medo disso, porque é dificílimo de tratar. Muito. E aí é nesses casos que só o endócrino não dá conta. Não dá. Aí tem que ser endócrino, psiquiatra, psicólogo, nutricionista comportamental. Realmente é uma equipe bem grande, porque é uma doença que gera muito sofrimento e que é difícil de ser controlada. E costuma ser tratamentos longos, né? Longos. Muitas vezes eu recebo muito, assim, pacientes que vão com outras queixas, né? Então não está relacionado exatamente à alimentação. Inclusive, essa é uma regra quase no consultório. Aí eu descubro um transtorno alimentar depois, entende? Não foi a regra, não foi a queixa principal. Então, assim, eu tô ansiosa e tal. Aí eu vou ver o comportamento alimentar estranho, restritivo, meio que inconstante a vida toda, sabe? Desde muito nova. Sim. E a gente também tem uma questão hoje que as pessoas talvez não vejam isso tanto quanto um problema. Por isso que elas não procuram tanto. Quando chega, o problema já tá bem grande. Bem grande. Já tá mais difícil de tratar, né, e tudo mais. Eu acho que essa é um tema para um novo podcast só transtorno de compulsão alimentar, Total. que eu acho bem... É um tema que tá muito recorrente. E talvez até uma ideia aqui, né, para você talvez trazer alguém que fale sobre educação infantil também, né? Eu acho que para os pais tomarem uma certa consciência. Cara, como é que eu não passo essas coisas para os meus filhos, né? Como é que eu faço meus filhos terem uma relação saudável com a comida? Sim. Né? Eu tenho exatamente uma paciente que ela tem um transtorno alimentar porque os pais meio que passaram essa visão para ela. E ela tem um filho que ela faz tudo completamente diferente com o filho dela. E eu acho muito bonito, porque ela entendeu de onde que veio e ela não quer de forma alguma passar para o filho. É isso que a gente quer, né? Que as próximas gerações tenham traumas diferentes. Não vai ser ideal, né? Nunca. A gente sempre vai traumatizar os filhos, gente. Isso é impossível não acontecer, mas que não seja com os nossos, né? Vamos criar novos, né? Vamos desbloquear. Total. E é importantíssimo você tomar uma consciência. Eu vejo que isso me prejudicou de tal forma. Não culpando os pais, não é esse o intuito, mas de falar, poxa, eu posso fazer diferente. Né? Com certeza. Tem que ser assim. Tem que ser. Eu vou voltar para a primeira pergunta, que é o título, porque também é a mesma coisa do remédio. Tem muita gente que fala assim, eu tô ansiosa e eu engordei porque eu estou ansiosa. Como se a ansiedade gerasse algum mecanismo no corpo que fizesse ela ganhar o peso. E eu sempre tento explicar que é porque a ansiedade aumenta o apetite, aumenta a vontade de comer coisas gostosas, e aí por isso ela ganha peso. O que você acha, assim, dessa primeira conclusão que o paciente tira? A ansiedade não dá ganho de peso, né, diretamente. Não é ela que aumenta a caloria do seu prato, né, coloca gordurinha. Não é isso. Mas a ansiedade é um estado que propicia um maior descuido alimentar e um descuido com o próprio peso, né? Quando a gente está ansioso, a gente tem menos consciência de si. É mais fácil eu comer até de forma automática. Às vezes o paciente nem viu e abriu um chocolate, por exemplo, assim, sem nem ter consciência daquele processo, por exemplo, né? Ou na ansiedade, a gente tender a procurar mais gatilhos de recompensa e procurar alimentos que sejam mais
saborosos. Geralmente alimentos mais saborosos são gordurosos. Mais gordurosos, né? doces, isso. E também tem processos indiretos, né? A ansiedade, por exemplo, é um estado de estresse. E a gente sabe que no estado de estresse, que é um estado pró-inflamatório, a perda de peso fica menos otimizada. Isso, né? concordo. Mas ganhar peso por causa conta da ansiedade, disso, não. Né? É a mesma coisa da tireoide, né? Hipotireoidismo não faz ganhar peso. A ansiedade também não. É tudo uma questão de consequência. Sim. Acho que você pode ter ali essa doença que te dá mais artifícios para você ganhar peso, que fica mais difícil de perder se você não tratar a causa base, mas ela em si não vai aumentar o consumo calórico, né? Assim, ela por si só não faz nada, né? É a gente que faz tudo. A gente que faz, é a gente que come, né? Esse que é o difícil de encarar, né? Porque daí se você usa um remédio pra ansiedade, você tá tranquilíssima, mas continua comendo. É tão bom culpar os outros, né, pelas coisas. Essa é a melhor coisa. A gente culpa os outros e o problema é que se vira, né? Total. O problema é que eu se durmo vira. mal porque, enfim, a série que eu gosto passa muito tarde, né? Eu tenho uma paciente que, na época de Big Brother... Total. Falou assim, não, eu não tô dormindo bem. Eu falei, que dia que acaba o Big Brother? Ela, e tal semana. Eu falei, não, então pronto. Nosso problema já vai ser resolvido em pouco tempo. Total. É muito comum o paciente falar assim, mas olha, não tem como, porque o pessoal da firma almoça todo mundo junto e tal. Cara, mas mesmo num restaurante, né, geral, você tem condição de fazer escolhas mais saudáveis. Não, você tem condição de não pedir uma coca. Total. Mas que é um vício difícil, né? É difícil, né? É difícil. Eu fiquei 1 ano sem coca numa promessa e, cara, foi, tipo, muito difícil. Não foi fácil. Eu ficava sonhando com coca. Mas eu percebi que não faz falta também, mas depois de um tempo. Mas, assim, depois de um tempo. Mas é muito gostoso. Sim, não vou falar muito que não é. Gostoso. Né? Mas você demora, às vezes, pra perceber que aquilo não faz falta. A gente acha que não vai viver sem aquilo, né? Eu não vou conseguir viver sem doce. Não vou conseguir viver sem chocolate. Sim. Mas às vezes você se subestima, você consegue. Você consegue. Né? Hábitos são difíceis de quebrar, né? Chegou no... Todos os dias eu como um doce depois do almoço. Há 3 anos. De uma hora para outra. Não vai ser assim. Eu não preciso mais agora. É difícil. É difícil. E eu vejo agora... falando de remédio para obesidade e tal, tá muito disseminado, muito na moda, comprar Ozempic na farmácia para perder peso, e aí acaba que se confunde muito isso com o tratamento real da obesidade. Não sei se tá relacionado só com padrões de estética, ou não sei. O que você pensa sobre esse assunto? Eu acho que tem muita coisa envolvida, inclusive uma certa característica da nossa geração, que é procurar soluções muito rápidas, muito automáticas, sabe? Eu vejo esse padrão também, assim, a pessoa usa Ozempic ou, enfim, Saxenda, emagrece o tanto que queria, aí para de usar, engorda. Isso. E ela acha natural isso, né? Emagrece 3 meses, engorda 6, emagrece 3 meses porque vai usar de novo. Sim. Enfim, fica nessa... Por que não muda o hábito? Né? Assim, é a pergunta que a gente sempre se faz. Por que você não muda o hábito? Faz algo sustentável. Né? Porque o tratamento para obesidade é para também permitir que o paciente tenha reeducação e consiga sustentar a perda de peso. Para um período muito maior, né? A manutenção. Mas aí, quem que quer começar a fazer atividade física? Difícil. Começar a comer mais saudável, né? É mais fácil você tomar um remédio que te tira o apetite, enfim, dá um monte de efeito colateral, mas você aguenta porque tá te emagrecendo. Quando você chega no seu peso, você para e se negligencia de novo. Pronto, relaxa. Né? E o ruim, que eu acho, é que é um remédio muito bom, muito eficiente, que eu consigo ter resultados muito bons para quem realmente tem a indicação de usar. E por ter esse uso muito disseminado, às vezes a pessoa tem até um preconceito. Fala assim, ai gente, mas tá todo mundo usando isso. Que é uma outra coisa que acontece também. E eu quero muito que a pessoa entenda que é uma indicação para ela, é um ótimo remédio. Tem alguns efeitos colaterais que são, assim, que a gente consegue reverter, não faz mal pro coração. É ótimo, mas não é para isso que as pessoas estão usando. Não, de forma alguma. Acontece isso às vezes na psiquiatria, eu tenho que indicar uns remédios que tem muito preconceito
ao redor deles, né? Cara, mas são ótimos remédios. Qual, por exemplo? Por exemplo, o Rivotril. Uhum. Eu não consigo. Eu falei já, gente, vocês têm que mudar o nome do remédio. Vocês não dá mais pra sustentar esse nome. Porque Sim. a pessoa já fala, eu não quero usar. Cara, mas bem indicado, ele é sensacional, sabe? Pra algumas Só que condições. tem tanta figurinha, né? Só que tem tanta. Não, a psiquiatria sofre com isso, né? Assim, tem a música, né? Assim, os pacientes chegam cantando a musiquinha e tal. Mas assim, talvez em endócrino isso vá acontecendo com o tempo. Tá todo mundo usando, parece que é uma coisa genérica, de prescrição genérica, mas não é. Não, eu fico morrendo de dó, assim, porque às vezes a pessoa sofreu muito com obesidade, vai lá no consultório, desabafa e tal, aquela história toda, a gente faz aquela consulta gigante, tá? No final, Ozempic. Gente, pra que eu vim aqui então? Era só no TikTok tá escrito como que usa. Total. O endócrino do postinho, o endócrino do meu plano de saúde, consulta de 5 minutos, me prescreveu a mesma coisa. E tem isso, né? O paciente foi num psiquiatra de plano de saúde que atendeu ele em 5 minutos, passou o mesmo remédio que eu. Nossa. Aí ele se pergunta, qual que foi a diferença além do meu bolso? Mas tem uma total diferença. Com certeza. Né? E aí é essa questão, né? Vai usar o remédio por um tempo, né, determinado, mudar outras coisas nos hábitos de vida. Mas não é a mesma coisa, é um plano. Um plano terapêutico. As pessoas não veem isso. A gente tem que observar muito essa coisa da longitudinalidade, né? Pô, eu tô prescrevendo essa dose, o meu plano é que isso aconteça tal coisa, você permita que você perda tanto, se precisar a gente aumenta em tal período, eu tô pensando num tratamento aí mínimo de tantos meses, não é? Isso, com certeza. Pra gente entender mesmo, ficar solto, né? E aconteceu algum evento específico na sua vida, às vezes o plano muda 100%, mas a gente tá junto, a gente tá caminhando junto. Você conhece a pessoa, você entendeu o caso. Exatamente. Né? Porque senão a gente vai ser substituído pela inteligência artificial. Né? Muito fácil. Não vai ter mais médico, não assim. Vai. Você vai, digita no chat de PT lá qual que é o seu sintoma, ele te fala, te prescreve e pronto. Nunca vai ser assim. Nunca. Medicina de qualidade nunca vai fazer isso. Eu concordo. Eu acho que às vezes essa medicina de massa, os planos de saúde estão querendo, né, deixar a gente, né, mais atender mais rápido e tal, que eu já percebi, os pacientes não gostam. Não. Porque não adianta. Não adianta. Todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer atenção, às vezes quer falar, né, tipo, o que aconteceu em casa, que foi por isso que não deu pra tomar o remédio. Ou falar da relação com o cônjuge, por exemplo, isso prejudica a questão alimentar. Com certeza. Contar pro médico, né, o que acontece para ser entendido, assim. E aí, nesse sentido, é o que a gente batalha, né, para encararmos a saúde como investimento, né? Nas áreas estéticas é muito fácil a pessoa gastar dinheiro. Muito fácil. Né? Eu vejo isso, assim. Sim. Quando eu vou no dermato, por exemplo, é muito fácil. A gente entende aquele gasto, a gente nem acha que é um gasto tão alto. E quando tem que pagar na consulta de um psiquiatra... E você entende que o plano de saúde não vai cobrir aquilo. Não vai. Porque é estético. Né? Ele não tem obrigação, mas ele tem obrigação de te dar um bom psiquiatra, um bom endocrino. Sim. Que é da saúde, né? Total. É difícil essa mentalidade. É uma mentalidade que tem que mudar socialmente, né? Não só a gente, assim, entendendo, enquanto médico e plano de saúde fica insustentável, para nós que somos clínicos, mas para os pacientes entenderem que ir num bom médico é um investimento muito bom. Com certeza. Agora eu vou para a última pergunta. Acho que a gente pode dar umas dicas básicas para quem tá ouvindo, tem ansiedade e tá percebendo que tá ganhando peso. Que coisas práticas que a gente pode indicar? Olha, o que eu indico muito é você tentar perceber o processo, assim, não deixar as coisas no automático. Tudo que está no automático você reveja na sua vida. Então, provavelmente você está comendo além do necessário. Provavelmente, às vezes, horas que você acha que está com fome, você não está com fome. Um teste muito fácil disso é assim, está com fome, beleza, toma uma água, espera um pouquinho, vai fazer alguma coisa que te distraia. Se você esqueceu que estava com fome, provavelmente não é Não fome, estava. Né? Não é assim. Então, perceber mesmo esses processos. Acho que é o primeiro ponto, assim, você olhar para você e falar, peraí, eu tô ganhando peso. A ansiedade não ganha peso direto. Então, o que eu tô fazendo por causa da ansiedade que tá me fazendo ganhar peso? Né? Ótimo, perfeito. E aí, a partir disso, você pode procurar ajudas especializadas, por exemplo. Eu não tô indo na academia, tá difícil, tal, mas será que não tem um esporte que você goste mais do que a academia? Não precisa ser academia, você precisa se movimentar. Você precisa fazer um exercício. Então, eu tô com dificuldade de ter alimentação saudável, não sei muito o que é. Tá, se você não tem condição de nutricionista, tem vários perfis muito bons que dão dicas, então você pode pegar, né?
Você acha que tá com algum problema de ansiedade, não tá conseguindo controlar com o básico, né? Que é atividade física, higiene do sono, né? Que você fazer um sono de qualidade. Pô, então será que não compensa você procurar um psiquiatra, sabe? Será que não compensa você começar a fazer terapia? Com certeza. Isso tudo vai ajudando, mas tem que ser pro seu caso específico. Então, por isso que eu acho que o primeiro ponto é você tomar mais consciência, sabe? Entender o que tá acontecendo no seu organismo, suas refeições, como que você tá se organizando. Eu deixo uma coisa, assim, uma dica que eu dou para todo mundo: limpar o armário de casa. Se dentro da sua casa você tem muita guloseima, você tem muito doce, coisas que você quer evitar, se tá muito perto de você, num dia que você chegar mais cansado, estiver ansioso, você vai lá e vai comer, porque tá muito perto. Eu sei que o iFood também é muito fácil, mas assim, dentro da sua casa é mais fácil ainda que no iFood. Sim, total. E a gente confia muito no nosso controle de impulsos. Mas que é muito péssimo. Muito ruim. É péssimo. Né? É óbvio que se tiver um chocolate ou tiver uma fruta em casa, eu vou escolher o chocolate. Agora, se eu não tenho chocolate, eu aumento minha chance de procurar fruta. Com certeza. Né? E, gente, pedir ajuda é muito nobre, sabe? Assim, e reconhecer as próprias falhas. Lá em casa, por exemplo, eu reconheci que eu, por exemplo, chego estressado e não tenho muita disposição, muitas vezes, para fazer minha comida ou preparar. Se tiver que fazer isso, eu geralmente vou para alguma coisa de alimentação menos saudável. Então, eu comprei marmitas, ou eu me organizo no final de semana e tento comer dessa forma, porque eu chego em casa, tenho uma comida rápida e a opção é saudável. É organização. Eu acho que quem tá querendo aí perder peso, independente de ter ansiedade ou não, tem que estar bem organizado, porque sempre o que é mais fácil, sempre o que vem de última hora é uma coisa gordurosa. E reconhecer, né? Eu falo assim, é igual o celular, né? O pessoal, não vou mexer no celular. Gente, você tá mexendo no celular sem perceber. Se o seu celular estiver do seu lado, você vai mexer. Exato. Chegou uma mensagem, você vai ver. Não adianta você achar que você é diferente do resto toda da população que não vai ver. Você é melhor que todo mundo. Eu tô estudando com o celular do lado e me distrai muito. Tá, então deixa o celular, né? Igual todo mundo. Deixa o celular em outro lugar. Tem em casa um chocolate, um bolo e eu não consigo não comer. Realmente, eu também não consigo. Eu também não. Ninguém consegue. Eu não sou melhor que você, eu comeria o bolo. Exato, né? Exato. A gente tem que ter essa noção mesmo. Total. Sávio, muito obrigada. Adorei nosso papo. Passou, assim, eu acho que até passou do tempo, porque eu nem percebi, foi super tranquilo. E eu quero que você fale pra gente onde te achar, suas redes sociais, porque é muito legal seguir um psiquiatra que dá essas dicas tão valiosas. Que bom. Eu agradeço muito o convite, eu tô muito honrado de fazer parte de um projeto tão bom e ainda num primeiro episódio. Muita honra, nem sei se eu tenho gabarito pra isso. Mas assim, eu gosto muito de interagir, de ajudar, e acho que a gente tá nesse processo de tentar conscientizar as pessoas de saúde. Então, eu tenho uma rede social, eu sou mais ativo no Instagram, @SávioTeixeira. Se quiser, me chama lá, me dá manda uma pergunta, né? Enfim, eu tô à disposição e foi um prazer muito grande estar aqui. Foi um papo muito agradável. Não vi passando o tempo. Eu também. Foi ótimo. Obrigada. Obrigado, você. Se você gostou desse episódio, dá um like aqui. Compartilha para alguém que você acha que também quer saber desse assunto. Ativa o sininho para receber as notificações aqui no canal do YouTube. Toda semana tem um vídeo e uma vez por mês vai ter o podcast. E o podcast dá para ouvir também em todas as plataformas de áudio. Aqui na descrição você vai conseguir os links para essas outras plataformas. Me siga no Instagram, marielle.endócrino. Lá a gente também consegue conversar, tirar dúvidas. E aqui nos comentários também, caso vocês achem mais fácil. Então é isso, até o próximo episódio.